Ah, vamos lá, né? Mais uma live junto, né, Juliana? Isso aí, muito obrigada. Agradeço o Ah, é sempre convite, muito a bom. parceria, Ah, etc. vamos embora. Não, acho que é assim, a gente tava falando sobre reflexões, né, de quarentena. A gente começou Aham. nessa linha e veio a sugestão, né? Não sei se a Ana já entrou aí, mas ela falou assim: por que vocês não falam da fisioterapia pós-pandemia? Eu falei, nossa, né? Nossa, Difícil foi até de exatamente falar, né? isso. Primeiro Um tem que acabar a tema. pandemia. Eu ia até sugerir a gente começar ao contrário, né? A gente podia falar como estamos durante a pandemia, né? Porque ela não passou, Aham. né? Pelo menos aqui na nossa Exato, região, não, né? Como exato. Nós estamos, ainda Ju? estamos Como é que você bem julga? nela. Como é que você julga nosso estar no meio da pandemia? Hoje eu ouvi uma palavra de uma pessoa, numa conversa, né, que ela falou assim: Aham. Nossa, como isso para mim é um desafio. Ela é de Olha uma aí, outra só. área. Aí eu pensei, Certo. falei assim, mas é exatamente, acho que é essa palavra que resume, né? É um desafio. É um desafio, assim, Sim. para mim, de rever coisas que eu já vi acontecer e tentar achar um comparativo para ver se eu tiro de lá alguma ideia ou informação relevante, né? Aham. Repensar se as práticas estavam indo bem ou não, né? Pensar o que eu posso melhorar, né, para que os clientes, os nossos pacientes possam ter segurança, se sentir Isso. confortáveis, né, e poderem ser atendidos e não ficar postergando algo que não é bom para a saúde deles, né? Penso nos Justamente. meus pacientes cardiorrespiratórios ali, idosos, não dá para postergar, né? Então Não, tem que não. organizar para isso, assim. É um desafio acho que todos os dias. Sim, é isso que eu ia falar. A gente está numa situação onde a gente vê mudanças todos os dias também, né? Não todos, mas Uhum, frequentes, né? Muito recorrentes. E a gente vai ter que se adaptando a elas, né? De uhum, forma muito intensa e muito rápida. E a gente exato. precisa ter muita paciência e ter muito discernimento para conseguir ter serenidade, né? Falar assim, opa, a gente tem que passar pelo processo, mas sem surtar, né? Sem dar aquela, né? Fala, nossa, agora é o desespero. Não, né? Calma, né? Quais são as Uhum, medidas que a gente tem que tomar, né? Você falou uhum. da segurança. Ali no consultório, a gente, pelo menos, né, lá para nós, a gente não tem fluxo, né, de aglomerações, né, vamos colocar assim, não tem aquela Uhum. situação onde, né, muitas pessoas estão ali ao mesmo tempo, ou aguardando, ou até mesmo, Uhum. né, se encontrando de corredor ou de recepção, nem mesmo dentro do atendimento, né? Então, para Exatamente. nós, isso já é uma baita de uma vantagem, né, porque a gente consegue, né, passar mais segurança, né, Juliana? Exato, com o horário bem organizadinho, né? Tá bem tranquilo, né? A É, recepção tá bem sossegada. Você tem o paciente que vai entrar, ou às vezes o outro paciente já foi embora, o outro ainda nem chegou, tá chegando, né? isso. Isso ficou muito bom, né? Eles não se Não, encontram na porta ali, né? Isso ficou muito não. tranquilo. E, Fala que e o assim, fluxo baixo ficou bom, né? Na fica verdade, que a bom, gente né? consegue separar. E eu estou atendendo bastante domiciliar, porque alguns pacientes preferiram que fosse assim, por conta da condição também, né? Sim, E aí você vai lá, você separa aquele jaleco daquele paciente, e é só dele, é né? só Os desse, EPIs hein? dos outros, organizadinhos, os horários bem distintos, né? Para dar tempo de você se deslocar. Às vezes eu volto para casa, faço uma higiene, aí eu vou, né? Troco a roupa que Olha estava aí. embaixo. Então, assim, né? Cria toda uma dinâmica diferente. E mudou assim, mudou alguns detalhes, né? Daquilo que a gente Uhum, fazia. Então, por uhum, exemplo, talvez a gente não se preocupasse com a superfície, da mesa, né? Vamos pensar na mesa onde a uhum. gente recebe para fazer uma anamnese. A gente se preocupa mais, né? Isso. São esses detalhes ali, né? Uma maçaneta, ou de repente, né? O próprio álcool gel que fica na recepção, né? Que já Uhum. tinha, mas na verdade agora está sendo Aquela. usado de verdade, né? Agora ele Pelos acaba. pacientes. A gente tem Ele que encher de acaba. novo, né? Na verdade, porque ele sempre esteve ali. O mais interessante é que ele Sim, sempre esteve sim. ali. Agora ele acaba. Agora ele acaba, né? Eu acho isso E o muito máximo. rápido. Eu falo que é muito bom, né? Porque o pessoal tá usando, né? Exato. Aquele onde a gente apoia o braço na cadeira, né? Onde o paciente senta ali, Isso. passa ali, fazer essa organização ali e tal.
Então, essa preocupação com a higiene, né, se tornou mais intensa. Aí entra o que a gente até discutiu, né? Como é que ficam as práticas da fisioterapia durante e pós, né? Que eu acho que Uhum. muita coisa que vai se estabelecer agora vai ficar para um provável Exato. pós-pandemia. Exato. Eu estava pensando, quando a gente estava falando, né, desse tema, da proposta, que a gente Aham, até conversou, assim, previamente, sim, aquela história assim, será que o que eu fazia antes era suficiente? justamente. Uma crise dessa faz você fazer aquela assim, opa, para, eu aprendi tanta coisa de biossegurança, né, durante a Sim, vida. Será que eu estava fazendo tudo ou eu pulava um detalhe? Eu pulava um pedacinho porque não era, ficar não devia não ser era tão importante. A gente importante, põe, né? aqui a gente põe, não, não é esse aqui não, né? E aí quando vem uma história dessa, te põe de frente com uma coisa que, na verdade, as práticas a gente já conhecia, né? Sim, E os detalhezinhos, agora a gente está sendo mais atento. Eu acho que isso faz a gente lembrar de coisas que a gente já viu, porque o álcool, a organização da agenda, a limpeza dos cantinhos e dos detalhes, a troca de EPIs, etc., é uma coisa que a gente uhum, aprende, mas a gente leva no embalo deixa, algumas coisas. Acho que chega sim. uma situação desse tipo, a gente repensa tudo isso de novo, né? De E novo, fala, o que eu posso pode falar. melhorar? Que eu O posso. que eu posso melhorar? O Maicon colocou aqui. O Maicon, né? O Maicon é um grande amigo de faculdade. Um abraço, Maicon. Michael! O Maicon, né? Aí ele trabalha com a saúde do trabalhador, né? Olha Tá só. colocando assim, olha, ó, eu trabalho utilizando, né, os atendimentos domiciliares também, máscara de tecido, face shield, luvas cirúrgicas, avental descartável. São coisas que a gente, né, provavelmente nem imaginava que ia utilizar um dia, né, nessa Uhum, intensidade, né? Eu não pensei que ia chegar exatamente. nesse ponto, né? Tem um varal de jalecos. Eu não gosto muito de Tem o varal de descartável, eu tenho um jaleco, varal de tem jalecos. os jalecos lá todos os dias, né? As meninas do Move Mais também fazem suas, né, sua limpeza de uniformes, né? 5, 6 Sim, uniformes dia, né? sim, Olha só o sim. cuidado também, né? Então, Aham. isso tudo a gente, igual você falou, a gente aprende, a gente vê isso com as normas de biossegurança dentro da faculdade e a gente acaba negligenciando ela, né? E tem uma Uhum. outra questão muito comum na físio que eu acho que até entra numa discussão de como que vai ser, né? Os atendimentos, né? Aqueles atendimentos de 2, 3, 4, 5 pessoas, né? Uhum. Ao mesmo tempo. Essa semana Uhum. até recebi um relato, né, de um ex-aluno nosso falando que teve que, infelizmente, chamar 7 de uma vez. Isso recente. Hum, Nossa, como é que fica essa prática pois é. nessa situação que nós estamos hoje, né? Ela já era correta? Não é? Quer dizer, na verdade não é correta, né? Vamos começar por ali, né? Então, é quando você tá. Eu já paro. Vamos partir de qual premissa? É um grupo, como um grupo de Pilates no estúdio, Uhum. um grupo de É totalmente pacientes que diferente. você. Ou é um atendimento que deveria ser individual e não está sendo, e aí já. Aí a Aí não discussão, é né, fica correto. Aí maior. já eu já não consigo pensar sobre isso, né? Falo, É. porque assim, quando Na você pega, por exemplo, situação, ainda mais não, nessa pode falar, situação, né? nessa situação você é inimaginável, né? E Sim. olha que eu não sou a louca da pandemia, né? Eu sou super tranquila com a pandemia, tô levando ela de boa. Sim, Mas mesmo assim, né? Eu acho que é aquela história de repensar os objetivos do paciente, as necessidades dele, as técnicas que você vai utilizar. Eu acho que esse é um bom momento para a gente repensar até mesmo, por exemplo, como ficam os convênios, os valores que a gente isso, recebe, porque isso impacta no nosso custo, a gente não pode esquecer, claro. né? EPIs, né, são caros, sempre foram e agora estão muito mais. Máscara descartável está 400% de aumento para comprar, Imagina, entendeu? né? Uhum. Né? Só para a gente, né, ter uma ideia. Então, isso impacta no custo. Então, será que dentro de quem atende convênio, o convênio está compensando isso? Como é que isso fica para o paciente, né? É mais uma Sim, coisa para quem trabalha nesse contexto, né, de perfil de paciente repensar. E não é uma decisão fácil, né? não. Cada empresa vai ter que
reorganizar isso e renegociar, muitas vezes renegociar contrato. Falar, olha, não temos condição, não podemos fazer isso, né? E tem uma questão até importante, né? Eu tava falando de ética com a Joyce, né, ontem, e eu tava revendo alguns pontos do nosso código de ética e tudo. Uhum. E a gente tem algumas coisas, por exemplo, a gente não pode atender mais de 2 pacientes, né, no espaço de 1 hora, né? Exato. Isso já é Nunca uma norma. pôde, né? Nunca Exato. pôde, né? Nunca Então, foi será que a gente... moral e agora já não é nem Não, ético, não vamos é por nem assim dizer, ético né? e, né, não, é impensável hoje, né? Então, se a Aham. gente for ver, se a gente for conseguir, né, analisar e repensar todo esse conceito, né, é justamente isso. Como é que a gente vai conseguir, igual você falou, negociar com os convênios, valores, né? Porque, pelo menos quando eu Uhum. atendia, eram valores muito baixos, né? Porque Uhum. a empresa precisa se sustentar, o espaço precisa se sustentar, né? Então, a gente Exatamente. começa a entrar e repensar tanta coisa referente, né, até os honorários de atendimento, que a Exatamente. pandemia acho que vai fazer a gente olhar justamente para as melhorias que a profissão pode ter com Isso. isso. Isso é uma coisa interessante, porque com o Covid, a pandemia, os pacientes na UTI, os respiradores, falou-se tanto do fisioterapeuta dentro da UTI, Foi, né? Então, na verdade, a foi. fisioterapia veio muito forte para a mídia, né? Você Uhum. encontra muito mais vezes. Eu acho que deveria ser mais, eu acho que deveria falar muito mais da físio Mais da dentro do hospital, mas ela veio mais, né? Forte do que já vinha. E isso acho que traz assim uma corrente boa para gente que não está lá no hospital trazer Uhum. isso aqui para fora, né? Não só para os Justo. pacientes pós-Covid, mas todos os pacientes que internam saem da internação e precisam da física aqui fora, né? Sim, E que né? não são Tem. encaminhados, ou não vão, ou não procuram, não nem sabem como que pode ser de uma maneira especializada, um tratamento específico, né? Não A aquele evidência, geralzão. e sim, a evidência que está se dando para a físio, né? A importância real que ela sempre teve, na verdade, né? Ela só se Exato. tornou evidente agora. Trabalha todo esse contexto, né? Fisioterapia, não só quem está no hospital, você colocou. Tem tanta Uhum. coisa que vai acontecer depois que a gente também não sabe todos os desfechos ainda, né? Mas a gente tem uma linha de estudo que já consegue dar algumas diretrizes. Você fala, Uhum. nossa, olha a importância do fisioterapeuta, né? No teu caso, né, pensando lá na fisioterapia respiratória, né? Que não Pois é só é, também a respiratória, vai ter a a fisioterapia parte neurológica motora, que vai estar, neurológica, motora. sequelas musculoesqueléticas, mas assim, a parte respiratória varia muito de paciente para paciente, né? Tem aqueles Isso, pacientes que têm isso. uma alteração momentânea e que precisam de físio um pouco depois de passar aquela fase mais grave, para melhora de complacência pulmonar, de caixa torácica, né? Resistência respiratória, tanto a muscular, depois a parte cardiovascular associada à parte de perda musculoesquelética. Então entra em Uhum, uma sequência assim, de raciocínio. sim, Cada um com uma intensidade diferente. Então, saber avaliar para poder organizar qual seria a prescrição de cada caso. Nem todos se apresentam igual nesse pós, tanto para o pulmão quanto para o justo, restante. Mas acho que justamente. eu vejo uma onda de se falar da fisioterapia, eu acho que a gente não pode parar de falar. Porque não Não, pode deixar essa onda passar e esquecer. Na verdade, a gente tem que transformar essa onda, sabe aquele rio perene, né? sei. Continuemos falando. Eu falo um pouco Isso, aqui, você aí, os nossos colegas por aí onde estão, né? Para a população entender. Porque se eles entenderem a necessidade, você cria demanda, né? E aí as isso. coisas. Eu acho que tem que aproveitar o momento também, né? É um marketing, querendo ou não, indireto. A gente tem que continuar falando para Sim, valorizar a profissão, né? muita gente não sabe como que a gente atua, né? Isso. E isso é, assim, muito nítido, até pensando no consultório no dia a dia. Tem gente que chega e Uhum. fala só, me mandaram aqui, mas eu não sei o que que você faz. Olha que bom, Exatamente. né? Agora tem Ui, que explicar para o paciente o que que a gente faz, né? A quando vem, visão que quando se fa... tem, né? Aham, aham. Quando fala Às assim, vezes você não é tão ajuda a boa. tratar a dor, é bom. Quando fala assim, ó, você vai me dar uns estralos, você fala, opa, Se for, vamos opa, por peraí, partes. né? Como assim? Calma, vamos por Né? partes. Vão por partes, né? Acho que muito do que a gente faz, assim, pensando dentro da físio, explicar o que se faz e o porquê se faz,
né? Muitas vezes a gente tá naquela onda, né? A gente vai tocando um serviço, mas o paciente não está entendendo exatamente o porquê daquele recurso Uhum, que você utiliza, ou né, uhum, daquilo que você está trabalhando com ele. Se o uhum. paciente toma consciência também disso, né, passa a ser, né, até mais tranquilo para que ele possa falar para uma outra pessoa, né? Fala, olha, ele vai lá, faz isso por causa disso aqui, ó. Então já não precisa ter tanto medo, de repente, de uma manipulação, né? Que é o que o pessoal mais Exato, teme, por exato, exemplo, exato, exato, né? né? É interessante isso, né? Até na parte respiratória mesmo, né? A gente Sim. tem algumas, por exemplo, você vai trabalhar com técnicas de reexpansão, né? Você tem filtros para colocar nos equipamentos, você tem Uhum. máscara que usa alguns tipos de filtro. Tem paciente que você tem que usar porque é necessário você ganhar um volume pulmonar e não tem como você fazer isso. Então você tem que achar formas de gerar pressão positiva para cada caso. Né? E muitos pacientes não sabem disso na fisioterapia respiratória, aliás, nem imaginam, Olha aí. né? Nem Igual você imagino. imagina fazendo estrala, me imaginam fazendo tapotagem. Tá Ai, fantástico. meu Deus, né? Enfim, né? Não é isso, né? Não é isso. Não, falando a tapotagem tá lá na gavetinha das ferramentas, lá embaixo, tá lá, guardado lá, né? Mas tá lá, né? Tá lá. Lá, eu guardei, eu tiro lá só quando eu quiser. Quando Ou eu precisa. deixo E lá olha pelo lá. tempo que eu quiser também, né? Então, assim, Até a... para o paciente reconhecer isso, eles não conhecem, né? É interessante isso. Isso. Eu acho que aproveitar que se falou disso e continuar falando dos vários tipos de serviço que a gente tem, dos tipos de atendimento, né? Eu acho que na pós-pandemia, além dos desafios do cuidado e da segurança, que a gente volta lá no passado, revisa, reorganiza, eu acho que vai dessa parte da divulgação da fisioterapia pode Uhum. ser, Sim. né? Acho que isso é um caminho. Além daquela outra parte da questão mesmo econômica, da gente revisar as nossas práticas, as nossas formas de organizar esse serviço junto a convênios médicos que nos contratam, Uhum. né? Para quem faz o Claro. contrato com convênio médico. Com certeza, e isso entra, foi até um dos pontos que a gente já discutiu, já levantou algumas vezes, né? Muitas vezes relacionado ao nosso medo, né? Qual que é o medo do fisioterapeuta perante isso, né? Uhum, Mas também perante toda a complexidade que envolve o que a gente vive hoje, né? Então, talvez o primeiro medo seja econômico, né? A gente falou né? Poxa, eu vou perder minha renda, não vou conseguir mais ter o mesmo movimento, né? uhum, Ou de repente eu tenho medo da própria situação em si, eu quero, né, realmente ficar mais recluso, ficar em casa. De repente uhum, são tantas situações que envolvem, aí a gente pergunta, né, qual que é o medo do físio, né, perante uhum. tudo isso? Porque tem várias demandas, né? Né? É interessante a questão do medo, né? Toda vez que vem uma coisa muito nova, ela dá aquela travada, né? Eu lembro muito Uhum, quando veio o H1N1 lá em 2003, acho que quando foi a primeira assim que veio, né? Aí todo foi, mundo falando, muito grave, paciente isso, paciente aquilo, não sei o quê, e álcool nos corredores, né? Foi isso, foi. bastante, né? Pendura álcool já em todos os lugares. Foi a primeira vez que isso veio mais forte, né? Hoje a gente tem um sistema de comunicação, eu acho, muito mais penetrante na massa, vamos por assim dizer. Sim, Então, isso se tornou um pouco maior, né? E o medo se expandiu, acho que na mesma proporção que a informação. É um volume sim, muito grande. Então, a gente tem que ponderar muito, escolher muito, pensar muito, falando, não, pera, o que eu já estudei até hoje? Vamos voltar, vamos estudar de novo, vamos entender isso, né? é Porque o medo também não isso. adianta paralisar. Eu lembro que eu falo para os É, a alunos do gente fala disso corredor, dá muito, saudade é. do corredor, menino. O medo ele vai te paralisar e te deixar sem ação, ou você vai com medo mesmo, né? Não, o medo É, vai te pega na deixar mão e mais vai, né? ativo, mais esperto, o medo vai te fazer se preparar, né, para enfrentar, não é para sair na louca, né? Então acho que é interessante o medo que te deixa precavido, né? Isso. Aquele que te faz repensar a sua prática, esse é bom, né? Isso é Então, ótimo, é ótimo. aí você vai lá estudar um pouquinho de virologia, microbiologia, epidemiologia, você dá uma revisada em alguns conceitos e fala assim, pera, quantas pandemias a gente já teve, como é que isso se espalhou, o que que tem de tão novo, o que que a gente não sabe, porque tem um monte de coisas que a gente não sabe, não tem como responder,
E o que é possível fazer para tentar garantir um atendimento para o paciente que precisa e a segurança do paciente e a nossa própria segurança, né? Temos Perfeito. família, né? Temos Uhum, pessoas que a lógico. gente gosta ao nosso redor. Então, para a gente poder vencer esse medo, é entender quais são as medidas, né, que a gente deve tomar, né? Para poder Aí manter, para entra, poder enfrentar. entra essa questão muito do nosso senso crítico, né? Uhum, De saber também ir atrás das informações, né, de forma coerente, que elas sejam corretas, sejam idôneas, né? A gente está enfrentando um momento onde se tem muita informação, a gente não sabe realmente, né, qual é aquela mais fidedigna aos fatos, né? Porque hoje você pode colocar informação onde quiser e como quiser, né? pois Não é. tem um filtro para isso. E muitas vezes a gente vai se prendendo e ficando fixando esse olhar, né, para aquilo que nem sempre, né, é a situação mais real daquilo que a gente vive, né? A gente é igual a gente fala, a gente não é os mais loucos da pandemia, né? Porque a gente tenta passar por ela com mais tranquilidade, mas eu Uhum, vejo que hoje, né, dentro da Físio, né, como que isso vai ajudar a impulsionar os nossos serviços, né, para o conhecimento da população, igual a gente já falou, mas até para o uhum, físio, né? Como que ele vai repensar a sua prática, né, com todos os recursos novos que surgiram, exato. né? Sejam eles tecnológicos, né, pensando, né, de repente nas redes sociais, como ele pode falar mais do trabalho que é desenvolvido, sejam os próprios avanços tecnológicos que vão surgindo de equipamentos, né, porque acaba Uhum, surgindo recursos também para isso, e a gente exato. vai ter que se adaptar, Uhum, né? Então exatamente. é um E desafio são muitos os desafios e diários, né? Eu acho diário. interessante que quando eu para olhar, desde aquela live lá da reflexão, né? Eu falo que a gente Sim, fez aquela sim. live e eu refleti depois de novo, depois da live. A gente, né, assisti um vídeo de uma colega minha de faculdade, né? A Olha que Daniele legal. Leonel. Né, eu tenho que dar o nome dela, Daniele Leonel. Isso Ela aí. tem um canal no Instagram, né? Nem falei nada para ela, mas enfim, ela é coach, ela trabalha com uns assuntos interessantes e uma palestra dela sobre felicidade, Olha né? que legal. Numa área mais filosófica, mas ela Uhum. falando um pouco dessa questão, né, da gente programar as coisas. Então ela falou de um círculo que eu achei o máximo, né? Do pensamento É, que trabalha com o comportamento e as emoções, que movem as nossas ações e como a gente muda, né? Dentro do isso contexto aí. com as outras pessoas. Então ela falou desses elementos e foi explorando, enfim, eu falei, na pandemia é a mesma coisa. Né? Então, quais informações eu vou receber? Sim. Não tenho o que fazer. Não dá para deixar o critério da escolha, né, para o Google, do que é verdade ou do que não é verdade, Sim. né? Não dá para Ótimo. deixar para o telefone, para o Google, para a plataforma, WhatsApp, né? O que né? for. Então, eu preciso olhar as informações e refletir, né? Botar aqui na cabecinha. Vamos refletir com aquilo que você já conhece para você poder entender, selecionar aquela Uhum. informação que você fala, não, isso eu sei, isso aqui eu não sei, isso aqui ele está falando, para tentar construir uma linha de raciocínio em cima daquilo, né, que possa gerenciar melhor os seus pensamentos. Porque senão a gente Sim. descontrola a emoção, aí Não, vira um caos, né? tem gente que nem consegue atender. Tem gente que Vira, entra eu em sei. pânico e não consegue atender. E isso é um fato. E, assim, aí volta naquela informação do medo, né? Se a Uhum, pessoa também não consegue ter esse senso, né, crítico de conseguir construir suas ideias e buscar as informações e ter o discernimento para fazer análise delas, né, entra naquele senso, nossa, isso aqui realmente é terrível, eu vou morrer se eu ficar exposto, e não dá oportunidade muitas vezes para parar e refletir e falar assim, peraí, né, como que isso funciona? Como é que eu, né, o próprio indivíduo, né, como é que eu estou? Né, como é que está minha saúde? A uhum. pessoa nem para analisar, ela Exato, só entra no medo, né? E não exato. se cuida a ponto de falar assim, nossa, eu vou cuidar da minha saúde, de repente eu vou voltar a fazer alguma atividade física, eu vou me alimentar melhor, vou dormir melhor,
E são práticas simples que já Vou tomar ajudam, um né? sol sem protetor Tomar um solar, solzinho. assim, um pouco para fabricar vitamina D, né? São coisas simples, Melhorar. né? São coisas É, porque as simples. pessoas esquecem, porque isso está nas nossas mãos fazer, não Isso é? Do tá, mesmo jeito lógico, que lógico. a gente organiza os EPIs, organiza a limpeza, seleciona os horários, organiza a agenda, a gente tem condição de cuidar da gente também, né? Então, fazer as melhores escolhas de alimentação, de sono, de rotina, Uhum, né? Para poder estar bem. Aí você mantém o seu lógico. físico bem, aí você consegue enfrentar esse medo, senão você Justamente. E desaba, né? deprime, né? Deprime. Total. É. Então tem Como que até é a gente fala, né? ah, Essa tava lembrando, né? O discussão que a sistema gente tem. imunológico, ele é muito rápido, né? Isso. Poucas É isso que eu horas ia falar. ele É isso que eu deprime. ia falar. Poucos minutos refletem em horas, né? 12 horas. Né? Se a gente Hum, coloca aí em torno de 5, 6 minutos, né? 12, 20 minutos reflete até 24 horas, imagina. exato. Né? Fica exposto a muitas vezes informações ruins, né? E a gente acaba não fazendo isso aí, que é o básico, que está Uhum. nas nossas mãos realmente e pode ser feito. Vou tentar achar fontes primárias, né? Uhum, Eu gosto das justamente. fontes primárias porque, né, eu até escuto as opiniões de todo mundo e vou tentar achar uma Uhum, fonte primária para poder organizar, né? Porque aquela justamente. história, a gente tem um celular na mão com muita informação, mas a gente precisa ter um filtro humano, né? Próprio, né? Individual. Pronto. Eu acho que isso ajuda a acalmar também, né? Eu Claro. acho e pelo menos assim, quando eu paro para organizar a informação e pensar no que eu vou fazer sobre um problema qualquer, não precisa nem ser da pandemia, Independente, né? Disso aí, sim. independente, passar pelo filtro humano meu das coisas, né? Aí parece que acalma. Porque senão eu Sim. fulano diz, e agora eu escuto qual fulano? Não, calma, né? Então quem vai tomar ação? Não sou eu, então o que eu vou fazer, né? Isso. Eu Isso. tava analisando um ponto, assim, onde foi até um relato, né? A pessoa chegou com um quadro de ansiedade, né? Ela veio para trabalhar isso na microfísio, e aí ela falou assim, mas como é que você tá perante a pandemia? Não, eu tô super bem. Não, ótimo. E como é que é a tua rotina? Não, eu assisto TV, assim, na verdade eu faço tudo com a TV ligada. Eu falei, o que tá passando na TV? Ela falou, eu fico vendo informações do corona o dia todo. Eu falei, nossa, tá super tranquilo então, né? Aí ela olhou assim, sério, que isso é o suficiente? Eu falei, claro, você tá exposto a isso o tempo todo. Para um pouquinho, né? Ai, mas todo mundo lá em casa fala para eu parar um pouco, então para, sossega um pouco. Veja o que é importante, né? Veja o que é importante e desliga e vai fazer outra coisa. Senão a gente está exposto, deprimindo o sistema imunológico, a gente já discutiu, a gente acaba ficando muito focado na informação do medo. Uhum. Interessante que se você desliga a televisão, né, o rádio ou qualquer coisa, uma coisa que você faz muito continuamente, por 24, 48 horas faz um efeito melhor. A hora que você liga de novo, você não aguenta ficar o tempo todo assistindo. Você falar, não vou ver. Pode ser o canal que você mais gosta de assistir ou de ficar ouvindo lá de longe. Se você desliga 2 dias, não assiste. Quando você liga de novo, você fala: caramba, não. Nossa, é, Você fica um é isso que pouquinho eu e tô quer vendo, né? sair. O cérebro parece que faz uma limpeza que depois você não tolera mais aquilo. E aquela É, informação auditiva, ela vai, né? Ela vai ficando ali no seu subconsciente. Então, a gente precisa selecionar. Porque o mundo hoje é precisa. feito de muita informação. Só que essa informação não necessariamente ela precisa que eu a analise. Algumas eu preciso, mas algumas não, né? Eu preciso selecionar isso, senão a gente pira, pira É, mesmo. né? Não, e assim, a gente está numa situação até hoje, vendo, né, onde a gente tem que dar opinião de tudo, né? Parece que a gente tem que estar o tempo todo opinando sobre algo que na verdade a gente nem conhece, né? Aí você vai lá, fala, e poxa, né? Aí tem que buscar informação, e na verdade você não está conseguindo buscar informação boa e opina errado, olha, vira uma bagunça. Que Uhum, eu falo que é o filtro, né? O uhum, César colocou lá do filtro humano também. Se a gente não busca esse conhecimento de base, uhum. né? Como é que a gente vai filtrar? A gente não vai ter a capacidade de filtrar.
Sim. né? Isso que me chama muita atenção muitas vezes, né? Poxa, qual que é o conhecimento que essa pessoa está trazendo para poder fazer o filtro dela e me passar essa informação? Eu me Uhum. questiono isso às vezes, sabe? Eu falei uma vez numa aula de fisiologia, eu não sei se foi na física ou se foi na educação física, eu não lembro, né? Mas eu falei assim, né? Eu peguei o celular na mão, não vou pegar agora, senão vai fazer bagunça aqui na live, mas eu peguei o celular na mão assim e bati assim na tela. Eu falei assim, eu tenho. Professor, você não tem medo? Não sei o quê? Não sei o que a gente estava falando. Eu falei assim, eu tenho medo, sim. O meu medo é que ao invés né, do conhecimento, do raciocínio estar aqui, ele venha para cá. E apontei e Nossa, bati na tarinha do celular. Esse é meu medo, né? Medo que as é, pessoas fixem a análise aqui e não aqui, e né? não ali. E a humanidade se desenvolve por conta disso aqui, não disso aqui, né? E a gente não pode É, perder isso, né? É uma questão nossa, mais isso é filosófica, difícil. mas a gente não pode perder, né? Sim. Eu não quero que o algoritmo do Google decida o que eu vou fazer, né? Olha que engraçado esse negócio do Google, hein? É até Entendeu? assustador. Ele pode me ajudar a tomar a decisão, mas não é ele que vai dizer vire à direita. Fala, mas se eu E quiser fazer outro caminho, raios do GPS que me manda virar à direita, justamente. eu sei que E por nem lá é sempre é o mais melhor simples. caminho, hein? Exato. Então, Isso isso é que eu uma ia questão falar. que me bate muito. E isso, sabe onde que isso reflete? É uma outra coisa Hum, que essa pandemia, né, me chamou a atenção. A gente fez muita prova online. Sei que não tem nada a ver com a física direto, mas sim. assim, né? Enfim. E mesmo sendo online, eu tive alunos que deixaram perguntas escritas em branco. Olha, eu também tive alguns. Isso me dá uma certa É, taquicardia, né? Porque é, onde que está a capacidade de análise? Né? Onde se sim, perdeu ao longo da construção? Do ser humano, da pessoa que está ali para enfrentar e poder se adaptar ao mundo. Eu falei, nós chegamos aqui, estamos aqui há quanto tempo? Né? sim, Quanto de história a imagina. humanidade já enfrentou? Estamos aqui. Então, se estamos aqui, porque Até tinha alguma coisa a aqui. cabeça tava funcionando de algum jeito. Com certeza. Senão o ser humano não se adaptaria ao frio, ao calor, à chuva, ao não sei o quê, à caverna, né? Se a gente fosse pensar mais antropologicamente, É, sobrevivemos, a, então. a adaptação, né, do ser humano, né, constante. Uhum. E aí ela fala assim, até falando de adaptação, vou puxar para um outro ponto que a gente tinha até já falado também, né, sobre essa questão dos tipos de serviço, né, os níveis que Uhum. nós temos de atuação, né? Muitas adaptações provavelmente vão acontecer, né? Exato. É. Os níveis de atenção, acho que até mesmo para a gente refletir os modelos de serviço. Então, por exemplo, Isso. aquela história que a gente estava falando, eu vou atender 7, mas espera, se a gente realmente puder atender 3 ou 4, 2, 3 pacientes, você vai oferecer, ó, temos um atendimento em grupo para manutenção de tal coisa. Isso é um serviço, É um serviço, não, né? claro, Ele é claro. possível, ele não é, na pandemia é ou não é? Não, não é. Não, mas olha, a gente tem um espaço grande, por exemplo, o estúdio de Pilates, que a gente tem lá, separa Sim. por área. Então, aí você oferece esse serviço, né? Uma atenção Sim. primária de manutenção, de promoção da saúde. Até mesmo para você pensar eu penso assim, em renegociar ou até construir uma nova forma de fazer a questão financeira em cima disso, né? Sim. Porque daí você organiza Claro. melhor. Ao invés de querer tratar um paciente individual em grupo, sem ser em grupo e sem ser individual, que eu não consigo definir isso, né? Então, deixa no limbo a definição disso. Fica ali, né? Isso é complexo. Então, eu acho que isso é uma É, coisa, é um desafio de ser repensado, porque isso é uma coisa muito antiga da fisioterapia. Eu tenho alguns é. anos de formada e eu já ouvia isso quando eu era aluna, Então, isso que eu ia né? falar, a gente tá, eu observo esse movimento, né, sendo, não vou nem falar construído, mas é um movimento que a gente observa, né, dessas discussões já há pelo menos 10, 12, 13 anos, né, que é o tempo que a gente observa desde a faculdade para cá, Eu vou que eu chamar de observo, né, 19 anos e meio. tá ali, né, beirando os Em 20. dezembro completa 20 anos a minha turma. Aí, ó, tá vendo? Eu completo 10, ó, estamos aqui, ó. E a Uhul. gente vê essa discussão há muito tempo, e eu fico Sim. preocupado porque ela parece que não sai do lugar, né? Então, essa modificação dos modelos, que eu falo que ela é tão importante, tão discutida talvez entre os físios, mas pouco se faz na ação dela para que ela progrida, né? Eu falo.
ela precisa de uma reformulação urgente, né? Tem um atraso aí de pelo menos, sei lá, 15 anos nos modelos, se a gente for ver. E a Uhum, gente precisa atualizar isso também, né? A uhum. pandemia talvez seja um momento para a gente refletir mais e agir mais também, né? Não só refletir, Temos, porque reflexão a temos um gente já tem um agente monte. externo que está nos obrigando a repensar, não é? Veio um Nossa, é uma agente obrigação bem em externo, cima. porque você não pode ter aglomerações, você tem que minimizar a contaminação, você tem que ter o cuidado, porque nós trabalhamos com muitas pessoas que é um público mais vulnerável. Então, É isso. para, né? Eu acho que é um momento também para isso, para você quebrar esse, sei lá, eu acho que é um bom momento para a gente quebrar esse paradigma, falar mais disso para as Nossa, pessoas poderem enfrentar, porque é um desafio fazer essa renegociação financeira. Eu imagino, é, eu já atendi convênio, não atendo mais, mas fazer essa renegociação sim, é um grande desafio. Mas eu acho que esse é um bom momento, porque a gente tem um excelente argumento externo para nossa, colaborar com os internos. é Né? A gente fantástico. vai, na verdade, a gente vai usar dele, né? Vamos usar o Covid a nosso favor. Eu acho que isso é importante. Claro. E assim, se a gente analisar o que a gente fala dessas reflexões todas, né, desses anos, né, se a gente for ver, né, lógico, tem a situação, mas tem normas da Físio também que não são respeitadas, acima ainda do que se passa hoje, né? É uma Uhum. outra discussão também, mas, né, que se encaixa naquilo que a gente também fala hoje. Poxa, tem a pandemia, mas qual que é a nossa normativa também, né? Por que que a gente não segue ela? Porque a gente não vai além, né? É, porque isso tá lá, é lei. Eu não posso atender mais que dois, né? Nesse modelo de atendimento, né? Eu falo que é semi-individualizado, né? Se é que pode falar isso. Eu não Porque vou dar você, nome, me né? recuso. Né? Então a gente começa a ver que se a gente começa a realmente olhar para aquilo que a gente tem, com a situação, com as nossas legislações, tem como a gente fazer um processo de modificação agora muito mais bem planejado, né? Muito Uhum, até vamos usar o termo entre aspas orquestrado, mas eu falo assim, porque a gente consegue conduzir isso melhor, né? Pensando nas uhum. práticas e também pensando nesses modelos que a gente pode melhorar. E é a nossa briga há muito tempo já, né? A gente briga sobre É, isso muito. muito. Eu falo que essa discussão sempre vai, ela volta, ela vai, ela volta. Eu acho que ela tem que vir muito mesmo. Porque se a gente fala Sim. muito em qualidade do atendimento para fisioterapia ser reconhecida, né? Ela não é reconhecida porque minha foto é bonita no Instagram, né? Vamos puxar dos de marketing. Vamos, O meu vamos. serviço não é reconhecido porque eu tenho 50 mil curtidas. O meu serviço é reconhecido Né? pelo resultado que eu entrego para o paciente. Uhum, claro, Né? claro. Ainda é, porque se o resultado não for bom, né, não é a Juliana que Sim. não presta, é a fisioterapia que não presta para É a nada, fisioterapia. Justo, isso entendeu? é um ponto importante. Eu fiz Ó, e não aqui resolveu, eu não quero mais saber. o Maicon colocou um ponto aqui, falou, aqui estão realizando físio por vídeo chamada, né, que é uma nova modalidade devido à pandemia. Aí ele pergunta da eficácia. Pô, Maicon, aí você me complica. Pô, Michael. Pô, Assim, ó, Michael. vou dar minha opinião, Saudade dele. tá? Tá. Também. A gente vê assim, por exemplo, eu trabalho com as terapias manuais, Uhum, né? É muito difícil orientar meu paciente nesse aspecto. Eu posso dar orientações. Eu acho que uma videoconferência, uma videochamada, eu, como fiz, eu posso dar minhas orientações para o meu sim. paciente, sem Uhum, problema. Eu não posso fazer um atendimento, né, no meu modelo, tá? Eu estou falando uhum, do meu, né? uhum, Quem trabalha, de repente, com mais cinésio, que consegue adaptar algumas coisas mais para a rotina em casa desse paciente, eu acho que as orientações também são bem-vindas, né? uhum, Agora, assim, tornar isso, de repente, um modelo, uma modalidade, tem que também ser muito bem estudada. Ela foi liberada no período da pandemia, né? A gente uhum, não sabe como é que vai ficar no pós ainda, se eles vão uhum. continuar, né? Se vai prosseguir dessa forma ou não. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com como que a gente vai usar. Se vai ser para uma anamnese, se vai ser, de repente, por uma orientação para o meu paciente. Eu cheguei a fazer orientações, né, por videochamada, mas não cheguei a atender ninguém, assim, nesse aspecto de fazer, né, uma sessão, vamos dizer assim.
Eu tenho aquela dificuldade com os termos. Eu não, minha opinião pessoal, né? Uhum, Posso estar sim. completamente errada, mas assim, eu não consigo imaginar teleatendimento. Eu não consigo chamar Então, disso. Porque eu acho, pelo e menos é o termo usado hoje, né? na minha modalidade de serviço, teleatendimento não cabe, né? Agora, Uhum, orientações quanto a algumas coisas eu consigo fazer. Então, por exemplo, tem um claro. paciente que eu estou indo 2 vezes na semana, né? E ela tem uma tarefa para cumprir, tem alguma coisa, ou um cuidado respiratório. Às vezes acontece muito de eu ter treinado os cuidadores, né? E aí a Ótimo. cuidadora me liga e fala assim: Olha, eu tô fazendo certo. Daí eu olho, ela grava, observa, eu olho e falo: Não, tranquilo, não, não tá, eu vou aí de novo. Então, esse tipo de coisa. Mas isso é uma coisa que eu já fiz, eu já fui lá pessoalmente, eu já orientei. E alguns Isso. pacientes são cuidados de manutenção, né? Vou falar da parte Ótimo. respiratória. Né? Então, esse eu consigo fazer. Um paciente que já fez uma avaliação para treinamento muscular respiratório, por exemplo, que ele está lá. Aí você olha, estou fazendo 7 direitinho, as repetições, ó, tá isso, tá aquilo, aí dá. Vamos ajustar a carga? Eu falei, calma, vamos, né? Vamos ver se a gente reavalia ou não. Aí dá, mas agora um teleatendimento, assim, sem ter tido esse contato, eu tenho dificuldade em enxergar por Sim, enquanto. Né? eu Dentro do que também. eu faço, eu não consigo. Então, eu prefiro chamar de uma orientação à distância, né? Ah, perfeito, Isso é Muito uma melhor, coisa eu que eu acho. já fiz muito, porque às vezes você vai, tem um paciente que vai, a família não tem tanta condição. Ela fala: o que que eu vou fazer? Ó, sua rotina é essa. Ah, eu tô com dúvida nisso. Uma vez a filha de um paciente me ligou: eu tô Uhum. com dúvida na aspiração. Eu falei: tá, então vamos lá. Aí ela foi, fez um vídeo, fez, olhou, eu olhei, tava tudo certinho, bonitinho. Aí, tranquilo, falei, não, tá tudo bem. Falei assim, Sim. mas e essa tosse, isso aqui? Aí ela filmou lá, né, saindo. Ela falou, Uhum. não, tá certo, Claro. é isso mesmo, beleza. O paciente tava coradinho, bonitinho, tudo certo. Aí dá pra você falar, não, tá ok. Falou, não, para, não é assim, Não é peraí, assim. né, vamos organizar, né? Ou então, às vezes, né, olha, tá saindo isso, tá... O paciente me ligou, tipo, 11 da noite, teve uma vez, muito doido falando que estava com muita secreção e não estava conseguindo expectorar, era tracostomizado, né? E aí eu já Olha. tinha feito alguns treinamentos, mas eu não tinha como lá porque eu não estava nem na cidade. Aí você fala, ó, faz assim, né? Coloca o ambu, faz assim, aspira assim de novo, coloca ele sentado, sei o quê. Aí conseguiu, né? Porque Ótimo. daí ela ficou mais segura me ouvindo falar com ela. Né? Mas era uma Não, coisa que ela já estava aí. treinada a fazer. Porque Isso senão que eu ia era um falar. cuidado da rotina dela, ela que cuidava da tracostomia do pai, né? Ah, Mas não. Aí é isso, mais tranquilo. aí eu consigo. Eu não, de Né? repente, talvez, para quem trabalha com cinese, para um paciente que tenha condição, né? Ou para aquele Sim, grupo, por exemplo, quem trabalha com orientação do trabalho, aquele grupo, talvez você consiga monitorizar sintoma, né? Você saber se piorou, se não sim, piorou, porque daí sim. você consegue fazer essas rotinas, né? Monitorizar algum comportamento, uma queixa, eu acho que isso dá para fazer. Só que eu não sei chamar isso de teleatendimento. Talvez seja Sim. preconceito meu com o nome. Eu preciso refletir ainda sobre isso. Não, não refletir, eu preciso pensar na palavra, né? Ah, E eu prefiro, vou até falar assim, eu prefiro a teleconsulta. uhum, Porque o paciente uhum. vai te consultar. Isso é um bom Aí eu nome. acho Isso que é já faz legal. sentido na minha cabeça. Eu acho Começa a melhor. melhorar. Melhor. Aqui teve um comentário aqui da Bia falando da dificuldade, muitas vezes, do paciente entender essa situação por vídeo, né? Entender as Isso. orientações, ou entender os movimentos, entender como que executa. Uhum, Isso realmente é difícil, né? Por vídeo, porque às vezes você está ali, ali em contato com o paciente, você vai encostar, você vai mostrar, você vai estimular aquela região. Isso tudo, né, contribui para o entendimento do paciente. Lógico, o fisioterapeuta tem que ter voz ativa, né? Mas ele uhum. vai entrar em contato, vai estimular, vai chegar na região, ó, é esse aqui, trabalha, faz isso. É diferente, né? Por isso que a teleconsulta para mim faz mais sentido do que um Uhum. teleatendimento. Eu te entendo por isso também. Não Eu, julgo, eu, não. eu com os termos, assim, você sabe que eu, É, né? não, Eu não eu gosto de sei. dar nome para as coisas sem pensar muito bem nesse nome. Mas eu acho que faz sentido. O paciente. Eu acho que depende muito do público. Se você É, perguntar, né? O Marco perguntou se é eficaz. Depende muito do que você depende vai muito. resolver. Né? Depende muito. O depende entra aí para todos os quesitos.
Mas eu acho que a teleconsulta, eu acho que é o nome mais interessante, né? É, Porque uma surgiu, orientação, acho que aí funciona. sim, até surgiu Sabe? aqui uma questão sobre treinamento, né? Poxa, tem treinamento para cuidadores de idosos, né? Na Uhum, verdade, são, na verdade, demandas, né, que os cuidadores já têm com o seu uhum, paciente. E falando até desse momento ser prejudicial para os idosos no momento presencial, óbvio, né? A gente tem que tomar todos os cuidados, né? Um grupo de risco e tudo mais. uhum. Mas eu falo assim, como é que eu vou muitas vezes inserir isso, né? Puxando o gancho aí do idoso, né? Às vezes o idoso não tem o domínio, né? Sobre a tecnologia. A gente tem que Uhum, saber se ele sabe usar, de repente, um WhatsApp, será que ele sabe fazer uma videochamada, né? Será que ele uhum. sabe ligar o microfone, né? Isso tudo influencia, né? Se o idoso não tem orientação de alguém. Então, isso Exato. tudo são barreiras. Eu sei que a gente está colocando barreiras aqui, mas que devem ser pensadas, né? De como que Sim, isso vai ser conduzido, né? eu acho que a gente vai ter muita gente para ajudar a construir isso, né? Ver, ó, Vai. funciona assim ou assim não funciona, né? Eu acho que não são barreiras impeditivas. Eu penso muito Não, que são não, coisas a não. serem pensadas, né? De Pensadas. maneira que possa construir algo que funcione, não apenas que conte como atendimento, né? É. Então tem que cumprir as 10 Isso aí. sessões, contou como atendimento do convênio. Eu acho que isso que me perturba, entendeu? Né? Já daquilo Sim. entrar numa conta de atendimento. Eu acho que, não sei. A gente não, mas eu falo, é importante, a gente tem que tomar cuidado, né, com isso. Até se a gente for pensar em como que isso vai ser, não é monetizado, como é que o paciente vai pagar isso? Né? Qual o valor dessa teleconferência? Né? É um valor de uma Uhum. consulta referente aos nossos honorários? Não é? Isso não Então, tem descrito também, né? A gente isso é sabe um que mundo de foi. coisa nova. São coisas novas que precisam, né, ser descritas ali para a gente ter também como um referencial, né? Então, tem tanta coisa que eu acho que a fisioterapia vai começar a se adaptar nesse sentido, que talvez agilize alguns processos, né, do Uhum. nosso dia a dia. Nada impede, por exemplo, do meu paciente receber uma ficha de avaliação online onde ele preenche previamente algumas coisas. E você Sim. recebe isso. Acho que Uhum. isso é válido, é tranquilo, não tem nada de prejudicial. Não vai substituir a nossa consulta, óbvio, mas vai ajudar a gente. Às É um vezes, ponto, né? antes de você ir lá, você pode, por exemplo, para você minimizar o número de vezes, né? Pegando o Sim, gancho aí, uma ideia assim, é, você faz é, essa primeira anamnese, conversa, interage, de repente, com o cuidador, com a família, numa vídeo, levanta um monte de informação, recebe lá umas fotos dos exames. De repente, você não vai isso, nesse primeiro dia, você minimiza esse sim, ir e vir, né? É uma coisa. Porque tem paciente que ele vai precisar da sua mão ali, ó, para dar aquele apoio ali na hora e de fazer, levantar da justamente, cama. Os idosos precisam desse contato físico. Então sim, aí não tem coisas que não tem outro jeito. O contato físico é essencial para a terapêutica, né? Então aí não, você tem que julgar qual a necessidade do paciente, se aquilo lá é necessário no momento, né? Então, se é necessário do momento, porque se ele esperar passar essa pandemia, ele vai piorar e isso vai ser prejudicial, então eu tenho que, né, colocar todas as condições, né, de segurança sanitária, vamos chamar assim, para poder aham, atendê-lo. Se ele está lá acamado, ele não está sentando, não está levantando, se ele esperar 3 meses, ele voltou para o hospital com uma pneumonia, sim. né? A A gente chance é até enorme. conversou de alguns casos, né? Você conseguiu ajudar ali, evitando o contato hospitalar, né? A Exato, gente já conversou sobre isso, exato, né? exato. E E de eu ser acho um que é extremamente paciente importante. leve, e de ser um paciente Isso, leve, que aí você que pode conversa com a evoluir. família, conversa com o cuidador, conversa com a fonte, você conversa com todo mundo, e aí aí a enfermeira veio aplicar a medicação no domicílio. Ele não precisou ficar internado Uhum. 10 dias, né? Porque era um Ótimo. paciente estável. O médico também concordou e foi. O paciente não internou. Ficou em internação Sim. domiciliar, fazendo medicação endovenosa, olha só. Né? Evita um Nossa, deslocamento. imagina, né? Então, e isso eu acho que é interessante a gente colocar em pauta, né? Pra gente poder falar assim, nossa, acho que até agora, né? E aí, né? Como é que vai ser a Fisio pós? Né? Acho que dá para responder um pouco,
mas deixando uma lacuna gigante ainda, né? Porque tem muita coisa para se resolver. Eu acho que levantar essas ideias são boas, porque não, eu vejo assim, não sou eu que vou promover respostas, eu vou relatar a Justo. experiência, né? E compartilhar, e as pessoas vão ter mais experiências e vão compartilhar. E a gente vai, a partir daí, a gente consegue sentar, fazer um debate, tem uma reunião daqui, outra Isso, dali, né? Para a gente justo. construir uma política nova, de repente modernizar algumas coisas no código de ética, ou pelo menos como recomendação, como portaria, resolução, né? Para ter uma Sim, orientação. Eu acho que a gente tem que claro. continuar construindo a profissão, né? Esses momentos servem para a gente refletir, falar, isso aqui era bom, isso aqui nem era tanto. Vamos começar a mexer nisso aqui, então? Não está na Vamos hora de botar a repensar. mão nisso aqui, começar. Justo. Vem uma Né? pergunta aqui, só para falar assim, ó, então vocês estão atendendo só os casos que não podem postergar, né? Presencialmente falando, né? Assim, até respondendo a Kelly, que lá no consultório, assim, o ritmo, ele reduziu por si só, né? São realmente os Uhum. pacientes que têm necessidade vão ao consultório, né? Não são pacientes que iam, de repente, para fazer alguma rotina, né, que eles já tinham antes, são realmente aqueles pacientes que precisam do atendimento, né? Então, acho que até voltando àquele gancho, né, a gente evita que o paciente vá, né, para o hospital fazer, sei lá, né, um soro, qualquer coisa, para Uhum. minimizar a dor, né, no meu caso. Então, você Uhum. consegue atender ele no consultório, evitar esse contato hospitalar, você também, né, evita essa aglomeração lá onde tem, né, o maior risco de contágio. Então, acho que a gente tem que até pensar nesses formatos, né? Eu falei que a redução de atendimento foi bom para colocar muita coisa em prática, né? Daquilo que a gente também tem de projetos, e é muito Exato. bacana, né? E é bom também, porque mostra que a gente pode repensar algumas rotinas, né? Então não é só na física, mas de repente na vida pessoal também, isso também pode, né, servir de reflexão, né? Então a gente tem que olhar isso com bons olhos e tirar o melhor que a gente pode tirar do momento. Quando ela falou aí de postergar, assim, eu Uhum, olho isso no seguinte sentido, do plano de tratamento do paciente. O paciente, se ele não fizer, ele vai piorar, ele precisa fazer. ótimo, sim, Né? Agora, sim, aquele paciente que ele tem um manejo melhor de si mesmo, que tem uma condição mais independente, que ele consegue adaptar algumas rotinas, né? Vou falar da minha lombalgia. Se eu conseguir me organizar com a claro, minha lombalgia, eu consigo mantê-la tranquila, mesmo ficando sentada o dia sim, inteiro dando aula, por exemplo, como a gente estava online, né? sim, Eu consegui levar 3 meses. Eu travei só depois de 3 meses, porque eu ainda estava fazendo exercício em casa, então eu consegui sim, organizar, né? Então, nesse sentido, acho que depende muito do paciente, do que ele tem, qual é o prognóstico dele, qual é a necessidade, qual seria o plano de tratamento, para ver o que é necessário fazer. E isso é individualizado. A gente precisa analisar o caso, sim, né? Então, se o paciente está com dor, a dor é uma coisa que ela precisa ser tratada, senão ele vai entrar na medicação, às vezes vai realmente precisar de uma medicação endovenosa. Então ele precisa se sim, expor naquele ambiente hospitalar. Né? Meu paciente está lá com um pouquinho de secreção no nariz. Aquilo vai virar uma rinocinusite, pode infectar para uma pneumonia, 2 pulinhos no idoso, né? Ainda mais um com dente uhum, bem e tal. Então, começou com esse nariz entupido, o que a gente pode fazer, né? Então, existem alguns cuidados para isso. Então, vamos orientar a família para fazer isso, não pular nenhum horário e tal. Liga para o médico, fala para o médico dar uma olhada, às vezes o médico faz uma vídeo, às vezes ele visita, conversa com a uhum, família, enfim. Né? O médico toma as decisões também assim, para minimizar, né? Para sim, minimizar. Orientar até o cuidador, igual eu falei, né? O cuidador chega, toma banho, depois entra para cuidar do idoso. Isso é uma coisa que nas rotinas, assim, de onde eu vou, sim, tem acontecido. Isso é importante, porque o ótimo, paciente não pode ficar sem. sim. E é um Acho que é cuidado que público, né? que o cuidador tem com o teu paciente, né? Acho que isso não prejudica ninguém, né? Chegar, tomar um banho e ir lá e fazer seu atendimento. Então, assim, hoje né, acho que a gente tem 3 minutos para a gente fechar, então, Eita. né? Vamos lá. Eu falo que, assim, a físio, ela tem muito a evoluir, tem evoluído bastante, né? Eu acho que a gente tem, né, a situação da pandemia como um gatilho para melhorar ela mais ainda, né? A gente pode usar isso realmente como um trampolim para a fisioterapia, falar mais dela, como a gente já vem falando, né? Tentando falar um pouco.
e que as pessoas também enxerguem isso como algo que pode ser realmente tirado coisas boas, né? Não é só coisas ruins que têm acontecido, lógico, né? A gente para refletir em vários aspectos, mas que a gente possa realmente pegar isso como algo, né, que foi diferente, que eu nunca imaginei passar por isso, né, Com na minha vida, certeza. Uhum. mas também tirar pontos positivos para que a gente possa crescer e evoluir na nossa profissão e pessoalmente. Não tem aquela em tudo uma lição? Qual a lição que a Opa, gente vai tirar disso, não é? Então, a gente precisa justamente. refletir. Então, diminuir o número de pacientes. Então, o que a gente pode repensar sobre isso, né? Tem cuidado? O que a gente pode repensar? Eu vou lembrar da frase de ontem, né? Do ética Aham. é como o amor. Eu falei, fisioterapia não é como o amor, assim, não é um cuidado em cada detalhe, em cada pequena coisa, né? Eu acho que resgatar Justamente. esse sentimento do cuidado na hora de você programar o que você vai fazer com o seu paciente é essencial. Acho que esse momento também deixa a gente mais sensível, mas eu acho que faz a gente refletir sobre isso. O físio gosta disso, né? O físio Gosta, gosta do lógico. detalhe. O físio gosta que o paciente mexa aquele negocinho que ele não conseguia. Então, acho que isso vai para os detalhes de todas as coisas do nosso cuidado, inclusive até da nossa vida pessoal e Uhum. organização profissional, para a gente ter cuidado com ela também, né? Acho que me Justamente. faz refletir nisso. Vamos cuidar da forma como a gente se coloca como profissional, né? Já que Legal. estão falando tão bem da gente, então Vamos aproveitar. vamos nos melhorar, né? Vamos nos Vamos. desafiar a melhorar. Eu acho que todo mundo precisa pensar assim, se desafiar. Como eu posso melhorar mais um pouquinho, né? Obrigado. Obrigado por Ai, mais obrigada um a vocês. bate-papo, né? Que vem É. os próximos. Opa, que Pessoal, vem os obrigado próximos. aí. Aceitamos dicas, né, de temas. Quem quiser deixar sugestões, por favor, deixe sugestões para nós. A gente vai, né, na medida do possível, do nosso conhecimento, Pensar né, a gente sobre vai isso. atender. Se for muito difícil, a gente demora um pouco. Mas sai. Aí sai. Obrigada por Então, vocês estarem aqui, né, gente? Tão bom. obrigado, né, pessoal? Boa noite para vocês, boa noite, Boa noite. obrigado e até Boa as noite, próximas. Débora. Até. Até. Tchau, tchau. Tchau.